Olá, minhas crianças, muito bom dia. Vamos lá para as nossas atividades de hoje. Como tia Vanusa recebeu vários recadinhos de algumas crianças que tiveram bastante dificuldade na atividade de ciências de ontem, então tia Vanusa na aula de hoje vai trazer como atividade fazer a correção de toda essa atividade, fazer uma revisão, para que todos vocês confiram aí se acertaram direitinho, se compreenderam esse assunto direitinho, tá ok? Então, vamos lá para a correção, né, da nossa atividade de ontem. Você que fez, que conseguiu fazer todinho, parabéns, você conseguiu entender direitinho esse assunto, conseguiu voltar para o livro, ver, tirar as dúvidas e resolver. Quem não conseguiu, não tem problema nenhum. Há sempre um tempo para a gente estudar e aprender cada vez mais. Hoje é dia de você tirar todas as suas dúvidas e responder todas as questões direitinho, tá? Vamos lá para o quesito 1. No quesito 1 diz assim: de acordo com a Organização Mundial da Saúde, crianças e adolescentes devem ingerir em média 70 mililitros de água por quilograma e por dia. Então aí vem dizendo assim, com base nesse dado, observe, 70 mililitros por quilo. Com base nesse dado, quanta água uma criança de 35 quilos deve ingerir por dia? Faça seus cálculos no espaço ao lado. Então aí vocês vão juntar a ciência com a matemática. A gente vai precisar fazer uma continha de multiplicação. Vocês vão fazer a continha de 70 mililitros por quilo. Então a gente vai multiplicar por 35 quilos, que é o quilo da criança, né? E aí vocês vão fazer essa multiplicação e vai dar o resultado de 2.450 mililitros. E aí, como a gente sabe que 1 litro equivale a 1.000 mililitros, então é igual a 2 litros e 45 mililitros. 2.450 mililitros é o resultado dessa continha. Vocês podem até fazer essa multiplicação com o peso de vocês, para vocês observarem o tanto de água que vocês precisam ingerir por dia, a importância da água em nossa vida, a importância da gente se manter hidratado, e para isso a gente precisa ingerir bastante líquido, bastante água. Tá aí os dados da Organização Mundial da Saúde dizendo a quantidade de água que a gente precisa ingerir por quilo. Então vocês podem também fazer a conta de acordo com o peso de vocês, tá bom? Vamos lá para o quesito 2. No quesito 2, observe aí essa imagem desse Mar Morto lá em Israel, na Jordânia, do ano de 2003. Essa pessoa ela consegue flutuar nesse mar. Isso porque esse Mar Morto aí, localizado lá no Oriente Médio, ele tem uma maior quantidade de sal na água. Então lembra que a gente estudou sobre a densidade da água, viu? Vocês perceberam que quando a água tem bastante sal, então essa água vai ficar uma água mais densa. Então poucas coisas vai conseguir afundar numa água bastante densa, numa água bem densa. Então é o caso desse Mar Morto aí. A pergunta diz assim: com base no que você aprendeu sobre as propriedades da água, lembra que a gente estudou as propriedades da água? A água ela pode ser insípida, pode ser incolor, pode ser inodora, e tem também a densidade da água, a questão da densidade, que é a quantidade de sal que tem nessa água, né? Vocês fizeram até um experimento sobre esse assunto, né? Então a pergunta vem dizendo assim: por que é mais fácil flutuar no Mar Morto do que nos outros mares? Então vocês vão colocar como resposta, né? Tá aí a sugestão do livro didático de tia Vanúzia, que é mais fácil flutuar no Mar Morto porque as águas têm mais sal que os outros mares. Com isso, a densidade da água fica maior do que a do corpo humano. Então, como o corpo humano é menos denso que a água do mar, então ele vai ficar flutuando. No quesito 3, a gente vai recordar o ciclo da água, que a gente estudou no livro didático também lá na página 64. Se vocês tiveram alguma dúvida, a sugestão é vocês voltarem lá para a página 64, ler novamente todo o conteúdo, rever a atividade que vocês fizeram para que não tenha nenhuma dúvida. Então observe aí que vocês deveriam completar essa imagem abaixo com os termos apropriados e responder as questões sobre o ciclo da água A, B e C. Aí observe aí, as palavras são transpiração, precipitação, vapor, evaporação, infiltração e condensação. Observe aí onde deve ser colocado cada palavra. Começando pela água do lago aqui, ela passa por um processo de evaporação. Observe aqui que a evaporação vem da água, mas aí a transpiração também vem das plantas. Observe aqui, ó.
a evaporação da água, a transpiração da chuva, não, a transpiração das plantas sobe e forma o vapor de água. Esse vapor, ele se condensa nas nuvens e cai em forma de precipitação, que é a chuva. Essa água que é precipitada volta para o lago através dos rios e riachos, mas também essa água infiltra para debaixo do solo, para as águas subterrâneas. Essa água que é infiltrada, ela vai servir, para regar todas essas plantas, para aguar todas essas plantas. Essa planta vai transpirar e assim continua esse ciclo de água. Então observe aí onde deve ser colocado cada uma dessas palavrinhas. Na letra A, vocês devem ter respondido de que forma as plantas participam do ciclo da água. As plantas, elas têm um papel extremamente importante. Por quê? Porque, primeiro, elas protegem o solo. Lembra que a gente estudou sobre a erosão, que é a degradação do solo? Então, a planta, ela protege o solo contra a erosão. Ela contribui, então, para a infiltração e a retenção da água. A infiltração e a retenção da água. Além disso, ela também contribui para a produção de vapor por meio da transpiração. Vocês vejam aí a resposta do livro de Tia, confira direitinho. O livro de Tia está com essas palavras, mas vocês podem ter respondido no livro de vocês com outras palavras que significam a mesma coisa. Se vocês colocaram que as plantas servem para simplesmente proteger o solo e participam do processo de transpiração, então ok, certíssimo. Por isso então que na floresta amazônica e em lugares bastante arborizados chove mais, né? Porque as plantas ajudam nesse processo de transpiração. Na letra B pergunta, o ciclo da água é importante para a agricultura? Logicamente que sim, né? Vocês vão explicar que sim. Por quê? Porque o cultivo das plantas depende da chuva, depende da água dos rios, é preciso todo um processo de irrigação para que essas plantas sejam regadas. Então, logicamente que o ciclo da água é muito importante para a agricultura. E na letra C vocês vão, aí pede para somente conversar, mas se vocês puderem colocar embaixo a resposta, coloquem, olha, quais as consequências da ausência de precipitações por um longo período. A gente já sabe que precipitação na verdade, é a chuva, né? É quando a condensação fica bastante pesada, essa água vai cair em forma de chuva, é a precipitação. Então, a falta de chuva, vocês vão colocar aí que ocasiona a redução de água nos mananciais e represas, compromete o abastecimento de água nas residências, nas lavouras e para os animais de criação, além de reduzir e encarecer a oferta de energia à população. Então, logicamente que a falta de chuvas acarreta uma imensidão de problemas e de consequências. No quesito 4, pessoal, observa aí essa imagem de crianças que estão tomando banho de chuva. Ah, delícia, né? Observe aí que duas delas estão com a boca aberta, tomando algumas gotas de chuva. Aí vem um pontinho. Considerando o que você aprendeu sobre água potável, então a gente aprendeu lá atrás que quando chove, essa chuva vem trazendo todas as impurezas que tem no ar, né? Todas as impurezas que estão na atmosfera, todos os gases poluentes que sobem para o ar. Quando chove, a chuva traz toda essa poluição, toda essa contaminação. Então, aí pergunta, essa atitude é aconselhável? Então a gente deve ter colocado, né? A gente deve colocar que não, isso não é aconselhável, pois a água da chuva também contém impurezas, poluição da atmosfera. Mas é claro que quando chove vários dias seguidos, aí a gente imagina que o ar já deve estar limpo, né? Já deve estar puro, e aí sim, depois de alguns dias de chuva, né? Isso pode ser possível. No quesito 5, vocês vão simplesmente marcar V para verdadeiro, F para falso. Observe aí essas frases. Na frase 1, rios, nascentes, lagos e represas podem ser considerados mananciais? Então, sim, né? Ok. Segunda frase, mananciais não são importantes para o ciclo da água? Falso, né? Poluição é um dos maiores problemas para a manutenção dos mananciais? Verdade, verdadeiro. E a última, a construção de casas sem rede de esgoto próximo aos mananciais não causa danos ambientais? Logicamente que sim, né? Causam muitos danos, então é falsa essa informação. A construção de casas sem rede de esgotos causa muitos danos ambientais, então falso.
No quesito 6, pessoal, vocês vão voltar lá para a página 58 do livro didático de vocês, que mostra todo o processo de geração de energia elétrica. Vocês vão observar lá aquela imagem da página 58, que a Wanda vai colocar aqui também. E vocês vão fazer o desenho. Observem aí o que é que faz parte desse processo de geração de energia elétrica. Vem desde a captação da água no reservatório, a movimentação das turbinas, o acionamento do gerador e a distribuição através dos fios e redes. Ok? Vocês vão fazer esse desenhozinho aí da página 58 no quesito 6. No quesito 7... observe aí essa ilustração que mostra uma família utilizando a água em diversas atividades do dia a dia. Observe aí se essas pessoas estão utilizando a água de maneira consciente. Estão, pessoal? Logicamente que não. A menininha está lá com a torneira ligada, a outra está lavando o carro. Olha a quantidade de água que ela está usando, e está usando a mangueira também e o balde também. Esse tá lavando a calçada utilizando a mangueira. E esse menininho cantando no chuveiro. Pode fazer isso? Logicamente que não. E aí vocês vão indicar quais atitudes elas poderiam tomar para reduzir esse consumo de água. Então vocês vão colocar aqui. Essa família não está utilizando de jeito nenhum a água de maneira consciente. Elas poderiam escovar os dentes com a torneira fechada, lavar o carro com balde de água, apenas varrer a calçada e tomar banhos mais curtos. São as atitudes que todos nós devemos tomar. Nesse último quesito, olha como Karen é bobinha, ela está muito enganada. Observe o que ela diz. Ela diz que o planeta tem 70% de sua superfície coberta por água. E se posso utilizá-lo à vontade, da forma que ela desejar. Ela não pode utilizar à vontade. E aí vem o quesito perguntando, Karen acredita que não há necessidade de preservarmos os mananciais. Como você poderia explicar a ela a importância de proteger os recursos hídricos? Então se recorde que a gente estudou lá no iniciozinho da unidade que tudo bem, nós somos o planeta água, só que esse planeta água ele tem 97% de água salgada, apenas 96%, apenas 4% de toda a água do nosso planeta ela pode ser utilizada para as atividades humanas. Aí ainda tem as águas congeladas, ainda tem as águas subterrâneas, então existe muito pouca água doce disponível para o consumo. A maior parte da água do nosso planeta é água salgada, a gente estudou isso lá no iniciozinho da unidade. Então vocês vão colocar aí, isso aí, que ela não pode de jeito nenhum utilizar a água do jeito que ela desejar, porque a gente tem sim que economizar e muito esse nosso recurso hídrico. A água ela é extremamente preciosa para a vida no nosso planeta, a gente tem sempre que preservar e tem sempre que cuidar. Ok, pessoal? Então, nossa atividade de hoje é correção de toda essa atividade aí que Tia Vanusa direcionou na aula de ontem. E assim a gente conclui ciências e a gente conclui também toda a nossa unidade 1 e unidade 2. Próximo ano a gente volta e a gente continua a partir da unidade 3, ok, meus amores? Um beijo, um abraço, feliz dia e até amanhã.